Oi, estou aqui em mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto, nesse devocional de hoje, onde nós iremos estudar. Deus tem uma palavra para falar com você, através da Escritura Sagrada. Vamos lá? Então hoje estamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 4, e onde iremos falar da tentação de Jesus, e começa assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui já começa falando que Jesus foi tentado pelo diabo, e fala nessa palavra tentado, a gente percebe já uma reflexão que está lá em Hebreus 2, versículo 18, e está também em Hebreus 4, versículo 15, 2:18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. E em Hebreus 4:15 diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Ou seja, nesse capítulo aqui de Mateus, a gente vê Jesus sendo tentado. E Hebreus fala que Jesus foi tentado em todas as coisas. Então, qual que é a lição aqui espiritual? Qual que é a grande lição aqui que a gente aprende com esse primeiro versículo aqui? E a gente poderia ficar o dia inteiro só falando desse versículo. Por quê? Porque Jesus veio em carne humana, Deus se fez homem, habitou entre nós e foi tentado em todas as coisas, inclusive pelo próprio diabo aqui. Mateus 4, 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Nesse capítulo, no versículo 2, a gente vê a importância do jejum, a importância de você jejuar. Inclusive tem um livro que eu quero ler sobre isso, que é o do Luciano Subirá, que está aqui embaixo. Eu tenho mais livro aqui embaixo também, que eu estou lendo, e eu quero ler esse livro, mas ainda não tirei tempo para ler, porque eu estou lendo outros livros do jejum, da cultura do jejum. Eu quero ler esse livro. Esse é um dos livros que eu quero ler esse ano, porque eu quero me aprofundar mais no jejum. Por quê? Porque Jesus jejuou. E a gente aprende isso nesse versículo 2 aqui. Jesus jejuou. E a Bíblia vai dizer aqui, então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E isso está lá em Deuteronômio, versículo 8:3, Então, o diabo cita um texto para Jesus, Jesus cita outro para o diabo. Isso aqui já é mais uma chave. Então, no capítulo de Mateus 4:1, a gente aprende que Jesus foi tentado. Isso, depois ele jejua 40 dias e 40 noites, tá no texto aqui. E o diabo vem tentar Jesus, O tentador vem tentar Jesus. E a gente aprende aqui uma arma poderosa da parte de Jesus, que é quando o diabo vinha rebater ele com alguma coisa, Jesus rebatia ele com a Escritura. Então, qual que é a grande lição aqui, meus amigos? Quando a gente passa por qualquer luta, tempestade espiritual, nós temos a Escritura Sagrada. Nós temos vários livros. Eu leio várias coisas. Eu leio de tudo. Amo ler. Leitura é a coisa mais maravilhosa que já inventaram. É relaxante, é maravilhoso. Mas quando eu estou em guerra, eu cito o versículo bíblico. E é isso que esse texto está falando. Olha só, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A palavra que procede da boca de Deus é a palavra de Deus. E a gente vai passar por momentos que a gente precisa ter a palavra de Deus como nosso norte. A gente precisa citar os versículos bíblicos e tomar aquilo como a verdade, porque é a verdade, Por quê? Porque o mundo vai estar nos tentando todo dia e a gente precisa dizer não ao pecado. E como que a gente diz não ao pecado? Na nossa mente, falando da palavra dele. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. Ele disse: se tu és o filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ele citou o Salmo 91, versículo 11. E
eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces em alguma pedra. E isso aqui é muito interessante, esse versículo, esse capítulo aqui, porque, veja, Satanás conhece a Bíblia também. Ele conhece a Bíblia, ele conhece as Escrituras. E ele sabe usar a Escritura a favor dele. Então, não é simplesmente citar a Bíblia que é de Deus, é citar a Bíblia dentro do seu contexto. Por exemplo, o diabo queria tentar Jesus, dizendo para Jesus: "Se atira daí." Mas a gente sabe que aquilo que ia fazer era errado, mas ele citou a Bíblia. Então veja, mesmo o diabo pode distorcer a verdade de Deus para nos enganar. E nós devemos ler a Escritura e ter um olhar crítico junto com a Escritura sobre tudo que passa na nossa mente, porque muitas vezes pode ser o inimigo tentando roubar de nós a nossa identidade em Cristo. Amém? Então olha só, capítulo 4, versículo 7 diz assim: respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está lá em Deuteronômio 6,16. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Também citou um dos 10 mandamentos, Jesus. Então veja que coisa interessante. O diabo tentou Jesus naquilo que Jesus era, uma das coisas que Jesus já tinha. Porque o reino de Israel, o reino ali já é de Jesus. Quando Cristo voltar, ele vai se assentar naquele reino e vai reinar. Amém? Então veja, Jesus foi tentado naquilo que já era dele. Jesus já é o rei de Israel. Mas o Satanás queria pôr à prova isso. E ele não conseguiu. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso o deixou o diabo e eis que vieram os anjos e o serviram. Jesus volta para a Galileia. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em treva viu grande luz, e os que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o reino está próximo, ou porque está próximo o reino de Deus. A vocação dos discípulos. O caminho junto ao mar da Galileia viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançaram as redes no mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Jesus prega por toda a Galileia e cura muitos enfermos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judéia e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Então veja, a gente vê aqui que Jesus volta para Galileia, João é preso, João Batista é preso, a gente sabe a história do rei Herodes lá, né? Que João acaba sendo preso. Jesus chama os discípulos dele, né? Chama os discípulos para fazer eles pescadores de homens, no capítulo 19. No versículo 19 fala uma coisa muito interessante: vinde-lhes após mim e eu vos farei pescadores de homens. Agora Cristo quer que a gente pesque pessoas para o reino dele. Mas olha só que interessante no versículo 24 em diante, que trouxeram os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além
do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Ou seja, Jesus cura. E se esse texto diz que Jesus cura, eu acredito nesse texto. E não acredito que Jesus deixou de fazer milagres nos dias atuais, não acredito que os dons cessaram. Porque isso é negar a própria Escritura. É ir contra o ensino da Bíblia. A Bíblia diz que Jesus curava os enfermos, expulsava os demônios e tirava aqueles acometidos com várias enfermidades, curava todos. Então, Jesus cura, sim. O que impede Jesus de agir é a nossa incredulidade, porque Deus está disposto a agir. Em todos os tempos, todas as eras, Deus está disposto a agir. O que impede o agir de Cristo, o agir de Deus, é nós. Porque nós não cremos que Ele fez o que Ele fez naquela cruz. Mas Ele fez todas as coisas. Amém? Então fique com essa palavra. Amém? Próxima leitura a gente vai falar sobre o Sermão do Monte. E eu quero orar com você. Amém? Pai, Deus, obrigado por essa pessoa que está aqui, que leu aqui comigo os 25 versículos e estudou a palavra de Deus. Que essa pessoa possa ler a Bíblia, entender a Bíblia e praticar a Bíblia. E que nós possamos viver de acordo com a verdade da palavra de Deus e mais nenhuma outra verdade, a não ser aquela que já foi ensinada por Cristo. Porque não existe outro evangelho, a não ser aquele que foi escrito pelos apóstolos e profetas. E nós seguimos esse evangelho, Jesus. E nos ajude, Deus, em nome de Jesus Cristo, a ser fiel a essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Que Cristo seja glorificado nessa live, nesse devocional. Que você possa ter um resto de dia, um resto de semana abençoado em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Deus abençoe.